Fala, amiguinhos, tudo bem? Se você vai fazer qualquer colégio técnico e precisa de uma mãozinha em matemática, você precisa conhecer o meu curso Matemática para Colégios Técnicos. Nele eu resolvo mais de 580 questões das principais provas dos colégios técnicos. E mesmo que você vai prestar esse exame para outro estado, saiba que esse curso vai te ajudar enormemente. Até 18 de março de 2022, o valor desse curso está por R$ 197. Depois disso, ele volta ao valor original de R$ 297. Então, não perca tempo e garanta o seu desconto. Eu vou deixar o link para você adquirir esse curso aqui na descrição do vídeo, beleza? Boa sorte, amiguinhos! Considere as afirmações. O produto de 3 números naturais consecutivos é sempre divisível por 6. Então, eu trouxe aqui alguns números consecutivos, né, para otimizar o vídeo. E aí, vamos pensar o seguinte. Para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 3 e por 2. Por quê? O 6, ele é um número composto, quer dizer, ele não é primo, tá? Então, para ser divisível por um número composto, o número em questão tem que ser divisível por todas as bases primas que constituem aquele número. Ou seja, se eu quero que um número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. É como se fosse uma coisa de cromossomo, do pai e da mãe. O número 6, ele é filho do 3 e do 2. Ou seja, ele herdou características numéricas do número 6, do número 3, né, e do número 2. Então, se eu pegar uma sequência de 3 números consecutivos, quaisquer na vida, tá? Por exemplo, vou pegar essa aqui totalmente aleatório. Nela, vai ter um número par, concorda? Porque os números pares pulam de 2 em 2. E os números múltiplos de 3, eles pulam de 3 em 3. Então, obrigatoriamente, nessa sequência, eu tenho que ter um número múltiplo de 3. Então, por exemplo, aqui o 42, ele é múltiplo de 3 e ele é múltiplo também de 2, porque ele é par. Assim como tem um outro par aqui, que seria o 44. Portanto, quando eu multiplicar essa sequência aqui, ó, eu vou ter aqui, por exemplo, um múltiplo de 3, inclusive ele já é múltiplo de 6, tá? Mas vamos pensar só que ele é múltiplo de 3. E esse aqui é múltiplo de 2. Tá? Então, quando eu for multiplicar eles, com certeza o resultado disso aqui, por conter o cromossomo 3 e o cromossomo 2, vai ser divisível por 6. Não precisa saber o resultado, ele só quer saber se é ou não divisível. Vou te dar um outro exemplo aqui, aleatório. Por exemplo, esse aqui também de novo, ó, outro de 6, né? Vamos pegar esse aqui, ó, tá? 51, 52, 53. Somos algarismos. 5 mais 1, 6. Então, é divisível por 3. O próximo número é par. Quando eu multiplicar um múltiplo de 3 por um múltiplo de 2, a resposta vai ser múltipla de 6, portanto, divisível por 6. Então, a número 1, ela é correta, verdadeira, ok? Número 2. Se A e B são números reais com A diferente de 0, então A vezes B mais B sobre A é igual a 2B, né? Olha só, essa questão aqui, como eu quero saber se ela é verdadeira ou falsa, se eu provar com um exemplo dando falso, ela é falsa. Porque se ela for verdadeira, ela tem que ser verdadeira para todos os números. Então, a gente chama isso de contra-exemplo. Então, por exemplo, se eu atribuir um valor para A e um para B aqui e essa conta não fechar, é porque está errada. Beleza? Então, por exemplo, se eu falar que A é igual a 2 e B é igual a 1, um exemplo, poderia ser quaisquer números. Só não poderia ser A igual a 0, porque ele já deu essa restrição, porque o A está no denominador e não existe divisão por 0. Mas, por exemplo, A sendo 2 e B sendo 1. Então, ficaria assim, ó, 2 vezes 1 aqui, né? Colocando 2 no lugar do A e 1 no lugar do B. Então, 2 vezes 1, 2. B é igual a 1, dividido por 2, que é igual a A. Será que isso é igual a 2 vezes 1, que é 2B aqui? Então, olha só, isso aqui está dando R$3 para 2 pessoas, o que dá R$1,50 para cada. R$1,50 é igual a R$2, que é 2 vezes 1? Não. Então, se você der um contra-exemplo, ela é falsa, ok? Se você fizesse e desse verdadeiro, não significaria que aquela questão é verdadeira, porque ela tem que ser verdadeira para todas. Mas para ser falsa, basta ser falsa para um, que ela vai ser falsa. Entendeu a diferença? Número 3, sendo A e B números reais positivos, então A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a B. Essa aqui, gente, ela é a mais, assim, corriqueira das provas, pegadinha do malandro, porque eles acham que você pode simplesmente cortar esse quadrado. Eles querem que você ache isso, né? Ah, eu corto o quadrado com a raiz quadrada aqui e boas, né? Só que, claro que não. Isso aqui, inclusive, cai no TEL de Pitt, né? O teorema de Pitágoras, ó, raiz quadrada da soma dos quadrados, te lembra o teorema de Pitágoras. E a gente sabe que, por exemplo, nas trincas pitagóricas, ó, 3, 4, 5, se eu usar isso aqui, eu já provo que está errado, tá? Por exemplo, o A valendo 3, 3 ao quadrado, o B valendo 4, 4 ao quadrado.
Aqui vai dar 9 mais 16, né? Dentro da raiz quadrada, que é igual a 5, porque aqui vai dar 25, ok? E aí, se eu somasse 3 mais 4, daria 7, o que prova que isso aqui está falso. Uma outra forma, isso eu dei o contra-exemplo, uma outra forma de eu provar que está falso, como é uma igualdade, eu elevo os dois lados da equação ao quadrado. Aí aqui, como eu elevei ao quadrado do lado de cá, eu posso cortar essa raiz quadrada com essa raiz quadrada, vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. E do lado de cá vai dar o produto notável. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Você sabe produtos notáveis, né, amiguinho? Se não sabe, anota esse tópico e fala, preciso estudar produtos notáveis, porque não cai de despenca em toda a prova. Não é mesmo? Mais b ao quadrado. É assim que a gente estuda, a gente vê a questão e pensa, eu sei isso? Ótimo. Se eu não sei, vou ter que procurar. Ok? E desde quando a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado? Se eu mandar esse cara para cá, ok? Ele vai anular esse com esse aqui vai anular esse com esse, e vai ficar que 2ab é igual a 0, né? Porque sobrou aqui, ó, 2ab é igual a 0. E ele falou pra gente que a e b são números reais e positivos, ou seja, esse produto nunca vai dar 0. Portanto, essa aqui, ela é mais falsa que nota de 3. Então, nós já temos a preferida do Brasil, né? Porque é verdadeiro, falso. Aqui já dava para matar, né? Ela só resolvendo a primeira e a segunda, você já podia partir para outra. Mas nós vamos provar todas, tá? A terceira é falsa e a quarta. Número 4. Se A e B são números reais não nulos e A é maior do que B, certo? Então, 1 sobre A vai ser menor do que 1 sobre verdadeiro, porque quanto maior é o denominador, menor é o resultado. Pensa assim que você está dividindo uma grana para muita gente. Quanto mais gente você divide, menos vai dar para cada um. Então, por isso que quanto maior for o denominador, menor é o resultado. Então, 1 sobre A vai ser menor do que 1 sobre B. Agora, pensando também na lógica dos números negativos, porque é o seguinte, quando você está provando, você tem que pensar no intervalo de 0 a 1, você tem que pensar no intervalo dos números positivos e dos negativos, certo? Vamos pensar em números negativos, você vai ver que também vai dar verdadeiro. Por exemplo, A falou que A é maior que B. Então, A é menos 1 e B é menos 2. Porque lembre-se que números negativos é a lógica inversa. Menos 1 é maior do que menos 2. Então, se eu colocar aqui, ó, 1 sobre menos 1 vai dar menos 1. E 1 sobre menos 2, assim, ó, a gente passa esse sinal para frente, ok? Então, vai ficar menos 1 meio, ok? Será que menos 1 é menor do que menos 1 meio? É, porque dever R$1 é menos pior do que dever 50 centavos, que é esse aqui. Então, esse número aqui, menos R$1, é pior, né, na verdade. Ele é mais negativo, então ele é menor do que o outro. Então, ela vale para todos os intervalos. Por exemplo, se fosse um número entre 0 e 1, vamos pensar. Então, por exemplo, o A seria 0,5 e o B seria 0,2, porque falou que o A é maior do que B. Então, se eu pegar 1 dividido por 0,5, será que vai dar menor do que 1 dividido por 0,2? Você pode fazer essa conta assim, ó, 1 dividido 0,5 é 50 centavos, que é a mesma coisa que R$1 para 2 pessoas. Pensa assim em grana que você faz mais rápido. Ou então você poderia pensar que é 5 décimos também, andando uma casa para cá e colocando um 10 no denominador. Só que fazendo assim, você ainda tem que simplificar. Então vai dar 1 em cima e 2 embaixo. Entendeu por que pensar em grana é luxo, poder, sedução e gritaria no parquinho? E 20 centavos é o quê? R$1 para 5 pessoas. Se você fizer andando as casas aqui, ó, vai dar 2 décimos que você vai ter que simplificar depois. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu ensino você a ser capitalista, entendeu? Porque aí você não precisa simplificar. Como aqui é 1 dividido por 1 meio, a gente conserva primeiro e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então fica assim, ó, 1 vezes 2 sobre 1, que é 2, ok? E aqui a mesma coisa, ó, 1 multiplica pelo inverso da segunda, que é 5 sobre 1, que vai dar 5. Ou seja, 2 é menor do que 5, né? Então, novamente, isso daqui está verdadeiro para todos os intervalos, seja de números positivos, negativos, intervalo entre 0 e 1, etc e tal. Então, ela também é verdadeira, portanto, a resposta correta é mesmo a letra B.